Graça e paz, amados. Hoje nós vamos estar meditando na palavra do Senhor, Mateus capítulo de número 26. É o último culto do ano e eu tenho o privilégio, a honra de estar com os irmãos aqui. Vou pedir para o irmão Anderson fazer a leitura para nós. Mateus capítulo 26, do versículo 31 ao versículo de número 35. Amém, irmão Anderson? Amém. Então Jesus lhe disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós, para a Galiléia. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negará. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja misto morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Amém. Queridos, essa mensagem ela é muito oportuna. Essa mensagem, eu creio que ela vem nos preparar, né, para muitos momentos difíceis que virão sobre essa terra. Eu tive um sonho em 2012, quando eu ainda estava na política. Eu já relatei esse sonho algumas vezes. Eu sonhei que eu ouvi uma voz ecoando no ar dizendo que a grande tribulação começaria naquele momento e que o anticristo começaria a reinar naquele momento. Um homem me pegou pela mão, me levou a um certo lugar e ele me disse: filho, o que eu vou dizer para você, eu vou levar você em muitos lugares para você falar o que eu vou te contar. E ele disse: no país onde você mora há uma liberdade. E as pessoas podem ouvir, falar da palavra do Senhor a qualquer lugar e em qualquer momento, em qualquer hora. Porém, essa liberdade é falsa e ela está prestes a ser tirada. Irmão, isso foi em 2012. Eu ainda estava na política quando o Senhor me deu esse sonho. E de lá para cá o Senhor já me levou em vários lugares e eu estou vendo que, de fato, esse sonho não foi um simples sonho, mas foi um aviso do Senhor. Nós estamos vendo a cada dia a nossa liberdade sendo tirada. E eu quero fazer aqui uma comparação, né, com essa mensagem que o Senhor nos deu aqui no livro de Mateus, no capítulo de número 26. A Bíblia diz que Jesus, antes dele ser traído, antes dele ser entregue, né, nas mãos dos romanos, dos líderes, das pessoas que iam matá-lo, né, ele se reúne com os discípulos e ele diz aos discípulos: ainda nesta noite, vocês vão me abandonar. Né? E aí os discípulos, irmãos, todos em uma só voz disseram que não, que eles não abandonariam o Senhor. Eu ouvi uma mensagem essa semana de um irmão dizendo que não sonha com arrebatamento, que na verdade ele quer ser um mártir e na verdade ele quer morrer por amor a Cristo. Irmão, quando eu li esta mensagem, quando a gente lê esse texto, nós precisamos acender uma luz, aquela luzinha lá dentro de nós, sabe, de alerta. Irmãos, nós vamos ver aqui algo muito interessante. Jesus, ele estava reunido com os 12 apóstolos. E Jesus, ele disse: esta noite vocês vão me abandonar. Vocês vão me trair, né? Em outras palavras. Irmãos, Jesus estava falando nada mais, nada menos para 12 homens que viveram com ele. Vamos tirar Judas, que Judas já estava determinado a trair o Senhor. Judas já estava determinado a se perder, né? Judas, né, já estava determinado a fazer o que ele ia fazer. Mas vamos aqui os 11 apóstolos que estavam ali com o Senhor. E entre esses 11 apóstolos, irmãos, a Bíblia vai dizer para nós que Jesus, ele sai ele deixa os discípulos, né, e leva os 3, Pedro, Tiago e João, a mais adiante, a fim de orar. E o que eu acho interessante aqui, irmãos,
aqui no versículo 35, eu vou repetir aqui na linguagem da minha Bíblia, né, que é a linguagem de hoje, diz assim, ó. Pedro respondeu, olha só, Pedro respondeu, eu nunca vou dizer que não o conheço, mesmo que eu tenha de morrer com o Senhor. E todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. Irmãos, eu quero chamar a nossa atenção para esse fato. Nós vamos ver aqui, irmãos, Jesus falando para esses discípulos que estiveram com ele 3 anos e meio. Estiveram comendo com Jesus, andando com Jesus, dormindo ao lado de Jesus. Mas no momento mais difícil, no momento mais crucial, no momento em que o Senhor mais precisou desses homens, eles abandonaram o Senhor. Todos eles fugiram. Todos eles se esconderam. Todos eles simplesmente viraram as costas para o Senhor. Eles deixaram o Senhor. E entre um deles, irmãos, exatamente Pedro, será que nós seremos fiéis ao Senhor até o fim? Será que todos nós que estamos aqui nessa sala, e você que vai ver esta mensagem, será que nós seremos fiéis ao Senhor até o fim? Será que de fato nós vamos suportar as lutas, as dificuldades? Irmãos, as coisas que virão pela frente, as coisas que estão por vir, são coisas terríveis. O próprio Jesus nos disse lá no livro de Mateus, no capítulo de número 24, a partir do versículo 9, Jesus vai dizer que nos últimos dias muitos vão se odiar, muitos vão se trair, falsos profetas aparecerão e enganarão a muitos. O amor já não existirá, o amor vai se esfriar entre muitos. Irmãos, Jesus, eu fico pensando, né, aqui nos versículos 37 e 38, vou pedir para o irmão Anderson ler para a gente, Mateus 26, versículos 37 a 38, irmão Anderson, lê para a gente, por favor. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Irmãos, desculpa, irmão, pode continuar. Então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza, até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Irmãos, a tristeza em Jesus era tão grande, na tradução que eu tenho, diz que ele fala, essa tristeza é capaz de me matar. A tristeza que Jesus estava sentindo era tão grande. E os discípulos estavam ali. Os discípulos estavam prestes a abandoná-lo. Pedro, irmãos, estava a um passo de negar Jesus. Pedro estava a um passo de negar Jesus. Será que nós, irmãos, seremos fiéis até o fim? Será que nós suportaremos as lutas, as dificuldades que virão? Será que nós seremos capazes? Quando o anticristo se manifestar no mundo, será que você, será que eu, será que nós seremos capazes de não negar o nosso Senhor? Será que faremos como o velho crente chamado Policarpo, que com 86 anos teve a oportunidade de negar Jesus? Ele disse, como eu vou negar o meu Senhor, a quem eu tenho servido e a quem tem cuidado de mim há 86 anos? Será que nós faremos como Policarpo? Ou será que nós faremos como Pedro? Pedro, irmãos, falou, não, Senhor, de jeito nenhum. De jeito nenhum, se eu tiver que morrer com o Senhor, eu vou morrer. E os outros discípulos disseram a mesma coisa, mas todos eles, irmãos, todos abandonaram o Senhor. Será que nós seremos fiéis
quando a palavra do Senhor se cumprir, porque Jesus disse, irmãos, no livro de Mateus, no capítulo de número 10, versículo de número 22, Jesus disse que nós seremos odiados de todos por causa do nome dele. Imaginem todas as nações, todos os países do planeta Terra, todos os países, irmãos, perseguindo os cristãos, não apenas a China, não apenas alguns países que nós temos conhecimento que já perseguem os cristãos, que já não permitem mais entrar e não permitem mais a Bíblia entrar nos seus territórios. Será que nós seremos fiéis ao Senhor? Irmãos, será que nós vamos lembrar das coisas boas que o Senhor tem nos feito? Será que nós vamos lembrar das coisas maravilhosas que o Senhor fez em nossas vidas? Ou nós vamos lembrar só dos momentos difíceis que vamos estar vivendo? Porque a nossa tendência, nós seres humanos, temos a tendência de esquecer as coisas boas que o Senhor fez por nós, como o povo de Israel, e lembrar apenas das lutas, das dificuldades. Será que nós seremos fiéis até o fim? Será que nós seremos capazes de estar firmes com o Senhor até o fim? Como foram aqueles irmãos que morreram queimados, viraram tocha humana no jardim de Nero, que foram comidos vivos pelos leões, estraçalhados pelos cães. Será que nós seremos fiéis como eles foram? Será que nós seremos capazes de abandonar, os nossos bens materiais, a nossa casa, o dinheiro? Irmãos, eu sei que tem muita gente que acredita que Jesus vem, a igreja vai subir, não vai passar por luta nenhuma. Tem gente que acredita que a igreja não vai passar por tribulação, porque até afirmam que noivo é esse que deixaria a sua noiva sofrer. E aí eu pergunto, quem era Pedro? Quem era Tiago? Quem era Paulo? Quem era Tomé? Quem era Mateus? Será que nós somos melhores do que esses homens? Será que nós somos mais fiéis do que eles? Irmãos, nós vamos ver que Pedro, ele nega o Senhor Jesus. Ele nega o Senhor Jesus. Mas a Bíblia diz, irmãos, que quando Pedro, ele nega o Senhor, ele chora amargamente. Ele chora amargamente quando ele se lembra que Jesus disse, irmãos, uma coisa tão séria, quando disseram para ele, você parece um deles. Não, nem conheço esse homem. Mas o seu jeito de falar é igual deles. Não, eu juro que eu não conheço esse homem. Eu não sei quem ele é. Pedro chegou a jurar que não conhecia o Senhor. Pedro jurou que não conhecia o Senhor, irmãos. Já imaginaram isso? Não, eu não conheço esse homem. Eu não sei quem ele é. E quem era Pedro? Pedro andava com ele. Pedro viveu com ele 3 anos e meio. E nós, que não vimos o Senhor, não tivemos o privilégio de tocar nas suas mãos, não tivemos o privilégio de receber um abraço dele. Eu acredito que os apóstolos tiveram esse privilégio. Eles abandonaram o Senhor num momento crítico. E nós precisamos, irmãos, pedir a misericórdia, a graça do Senhor, para que nós não venhamos negar o Senhor, mediante as dificuldades, as lutas que nós ainda vamos enfrentar. Porque a Bíblia não mente, a Bíblia ela é verdadeira. O Senhor disse que nós seremos, irmãos, nós seremos odiados de todas as nações. Eu estava ouvindo um vídeo há uns 2 dias atrás sobre a marca da besta. Já está tudo preparado, irmãos. Nós não sabemos quando, mas já está tudo preparado. Já pensou se de repente, alguém bate na tua porta e diz, olha, eu sou um representante do governo.
Eu vim dizer que a sua casa não é mais sua, o salário que você ganha está confiscado, o carro que você tem não é mais seu, nada é mais seu. Você tem uma escolha a fazer. Se você negar Jesus, tudo voltará para você. Mas se você não negar Jesus, você não vai poder comprar, você não vai poder vender, você não vai poder comercializar, você não vai poder mais ter vida social. E aí? Eu fico imaginando os irmãos que têm milhões na conta, que têm imóveis, muitos imóveis, pessoas que têm muitos carros, muitos bens. Irmãos, e nós ficamos pensando nós mesmos que não temos nada, só temos, irmão, eu só tenho a minha vida. Se você perguntar o que eu tenho, que bem eu tenho, eu só tenho a minha vida. Será que nós vamos querer defender esta vida? Ou nós vamos querer abrir mão dela por causa do reino de Deus? Jesus diz, aquele que quiser perder a sua vida, achá-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor a ele, vai encontrar. Porque ele é a vida. Mas aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Irmãos, sabe? Eu fico olhando para a juventude hoje. E a juventude hoje já não sonha mais. A juventude já não serve mais o Senhor. Eu lembro quando Daniel, os 3 jovens lá na Babilônia, Daniel decidiu não se contaminar com as coisas do mundo. José, outro jovem. Mas os jovens hoje, eles não querem mais o Senhor. Eles não querem mais servir. É tão lindo ver um jovem servindo o Senhor. Mas os jovens hoje, infelizmente, não sonham mais com o reino de Deus, não sonham mais com a eternidade. Mas vamos ver aqui, irmãos, que não foi qualquer pessoa que negou Jesus. Nós já vimos aqui em Mateus capítulo 26, nós já vimos o versículo 36 e o 38. Pedro. Quem era Pedro, irmãos? Pedro era um dos, vamos dizer assim, um dos prediletos, né? Pedro estava com Jesus. Olha aqui. No Getsêmani, Jesus levou todos eles. Mas quem Jesus levou para mais adiante? Quem foi, irmãos? Vocês podem repetir para mim? Quem foi? Pedro, Tiago e João. Então Jesus levou os 3. Pedro, aonde Jesus estava, ele estava. Pedro viu coisas tremendas acontecerem. Pedro viu Jesus operar milagres. Pedro viu Jesus ressuscitar pessoas. Pedro viu Jesus fazer coisas tremendas, irmãos. Não foi qualquer pessoa que negou Jesus. Não foi qualquer pessoa. Foi Pedro, irmãos. O apóstolo Pedro. Abra sua Bíblia aí, por favor. Vou pedir para a irmã Rosana. Marcos, irmã Rosana. Marcos capítulo 5, versículo 37, irmã Rosana, por favor. Marcos 5, 37. Isso, Marcos 5, 37. Nós vamos ver aqui Pedro em um episódio com Jesus. Pedro, Tiago e João, né? Na casa de Jairo, né? A Bíblia diz que Jesus ele permitiu que apenas com ele fossem Pedro, Tiago e João. Lá em Lucas também fala que Lucas confirma essa informação, né, dado aqui pelo irmão Marcos. Vamos lá, pode ler, irmã Rosana, por favor? Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Eu falei 37, né? 40, né? É isso? 5:37. Isso, 5:37. Eu só fiz aqui uma pequena confusão. Então, irmãos, a Bíblia diz que Jesus permitiu que apenas Pedro, Tiago e João estivessem com ele. E eles entraram no quarto com Jesus e os pais da menina. Apenas os 3. E quem negou Jesus? Quem negou Jesus, irmãos? Pedro. Quem era Pedro, irmão? Pedro estava com Jesus. Em Lucas 8, irmão Anderson, abre aí, por favor. Lucas 8, versículo 51. Lucas confirma essa informação que Marcos deu e que nós relatamos aqui, né? Lucas, capítulo 8,
versículo 51. Pode ler, irmão, por favor. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, a Tiago e a João, e ao pai e à mãe da menina. Ou seja, somente os três. Os três também, irmãos, estiveram com Jesus lá na transfiguração. Apenas os três estiveram lá no monte da transfiguração, onde eles viram Jesus, a glória de Jesus, eles viram Jesus transfigurado, né? Apenas os três estavam lá. E entre esses três, um que negou o Senhor. Ele negou o Senhor, ele jurou, irmão. Eu juro que eu não conheço esse homem. Eu juro que eu não conheço esse homem. Já pensou? E às vezes a gente, irmãos, é muito sério, eu peço muito a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor, né? Porque, irmãos, nós não sabemos como realmente as coisas, como nós vamos nos comportar quando nós estivermos diante de uma perseguição. Nós não sabemos como nós vamos nos comportar quando nós estivermos diante de uma situação onde a gente vai ser obrigado ali a negar ou permanecer firme na fé com o Senhor. Nós não sabemos. Sofia, abre em Mateus capítulo 17. Mateus 17, 1. Mateus capítulo 17, versículo 1. Confirmando a informação de que Pedro, Tiago e João estavam com Jesus lá no monte da transfiguração. Pode ler? Amém. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Amém? Então, novamente, nós vimos aí Pedro, Tiago e João. E aí nós vamos ver que Pedro negou o Senhor. Olha, irmãos, falar é muito fácil. Eu posso falar, você pode falar. E eu já falei algumas vezes, não, eu morro, mas não nego o Senhor. Irmãos, se o Espírito Santo não nos ajudar, nós não conseguiremos. Essa é a verdade. Rapaz, eu fico pensando, Pedro jurando, irmão, eu juro que eu não conheço esse homem. E o pior que Pedro ainda disse é o seguinte: se eu estiver mentindo, que Deus me mate. Misericórdia. Se eu estiver mentindo, que o Senhor me mate. Se eu conheço esse homem, então que Deus me castigue. Já pararam para pensar sobre isso, irmão? Não, mas você fala como um deles. Não, não sou. Não, mas você parece que andava. Não, não andava. Não, mas o teu jeito de denunciar. Não, não é verdade. Eu não conheço ele, não sei nem quem ele é. E a pergunta que eu faço para todos nós aqui, nesse momento: será que nós seremos fiéis até o fim? Será que nós seremos firmes até o fim? Irmãos, hoje em dia está acontecendo algo diabólico, maléfico, irmãos, entre nós, entre a igreja do Senhor. A divisão entre ministérios. O Senhor até me deu uma canção sobre esse tema. A divisão. A minha igreja é mais santa. Eu sou mais santo. O lugar onde eu congrego é um lugar mais santo. Aqui a gente vive a palavra, aqui a gente prega a palavra. Irmãos, quando eu olho para esses homens, eu olho para Pedro, negando o Senhor Jesus. Pedro andava com Jesus. Pedro estava com Jesus. E Pedro negou Jesus. Não era qualquer pessoa não, irmã. Era um homem que andou com Jesus durante 3 anos e meio. E nós só conhecemos Jesus de ouvir falar, através da mensagem da cruz,
através da palavra. Mas esses homens não, eles viram, eles abraçaram, eles tocaram. Eles estavam com Jesus. Olha, quando eu li essa mensagem, quando eu li essa passagem, Pedro dizendo, eu juro que eu não conheço. Eu não sei quem é esse homem, eu juro. Que Deus me castigue se eu estiver mentindo. Irmãos, hoje a divisão está em nosso meio. Quantas pessoas estão morrendo, irmãos? Quantos cristãos estão morrendo? Morrendo espiritualmente. Morrendo espiritualmente, por quê? Porque não são acolhidos. Irmãos, e quando eu li a parábola do joio que Jesus disse, né? Um homem semeou uma semente boa no seu campo. Enquanto ele dormia, o inimigo veio e semeou o joio. E Jesus disse que esse inimigo é o diabo. O joio são as pessoas más. O trigo são os que servem a Deus. E aí os trabalhadores disseram, o senhor quer que a gente tire o joio? Ele disse, não. Deixem que o joio e o trigo cresçam juntos. Porque quando vocês forem tirar o joio, vocês podem tirar o trigo. Irmãos, isso é sério. E pessoas que são julgadas, são expurgadas dos ministérios. Um dia desse eu vi uma irmã mandando uma mensagem para um ministério dizendo, eu quero congregar com vocês porque vocês não estão discriminando quem já recebeu a picadinha, quem já recebeu. Aí a resposta que ela teve foi o seguinte, isso não é motivo para você vir congregar conosco, não venha. Você só pode vir congregar com a gente se você concordar com tudo que a gente, com tudo que nós, com todas as nossas regras, com toda a nossa doutrina. E aí quando eu olho, irmãos, para Jesus, Judas, o traidor, estava no meio, Tomé, que não tinha fé, estava no meio, Pedro, que negou Jesus, estava com ele. Os outros discípulos que abandonaram Jesus fugiram, todos eles fugiram. Mas a gente quer se considerar melhor que todos, melhor que os outros. Fulano não pode congregar aqui com a gente porque não concorda com tudo que eu falo, com tudo que eu ensino, não concorda com o que a irmã Rosana pensa, com o irmão Anderson pensa. E o joio? Onde fica essa mensagem que Jesus disse que o joio e o trigo cresceriam juntos e que somente o Senhor poderia tirar o joio do meio do trigo? Mas existem pessoas, irmãos, que estão se considerando acima de Jesus e estão tirando aquilo que eles consideram o joio. Eles consideram o joio. E Jesus disse que somente ele, somente os anjos, né, na colheita, é que separarão o joio e o trigo. Queridos, será que nós seremos fiéis até o fim? Será que de fato nós permaneceremos fiéis até o fim? Ou faremos o que Pedro fez? Será que se nós negarmos Jesus nós teremos a mesma sorte que Pedro? Não, porque a Bíblia diz que Jesus foi se encontrar com Pedro na praia. Jesus não está aqui nesse mundo mais. Jesus subiu. Então, que possamos lutar para nós não negarmos o Senhor. Irmãos, às vezes nós abandonamos Jesus por tão pouco. Deixamos muitas vezes de fazer as coisas do Senhor por tão pouco. Deixamos de abraçar o irmão por tão pouco. Olhamos para o irmão com a cara feia por tão pouco. Que essa mensagem ela possa nos fazer refletir, irmãos. Irmãos, essa mensagem é para todos nós, inclusive para mim. É para todos nós essa mensagem. Vamos olhar para o exemplo de Pedro, irmãos. Jurando que não conhecia o Senhor. Já pensou nisso, irmão? Pedro andou sobre as águas. Quando Jesus perguntou, quem vocês dizem que eu sou? O Senhor é o Messias, é o Filho de Deus. Pedro, um homem que viveu sobrenatural. Nenhum
outro discípulo andou sobre as águas como Pedro andou. E ele negou Jesus. Queridos, que nós possamos refletir e que possamos pedir a graça do Senhor para nós não negarmos o Senhor. Virá um tempo de fome. Eu não estou profetizando, tá, irmão? Isso aqui não é profecia, não. Para que depois, amanhã, alguém não venha pegar o meu vídeo e dizer assim, o irmão profetizou. Não, está na Bíblia. Jesus disse que haverá fome, haverá terremotos, haverá pestes em vários lugares. Vai vir fome por aí. A economia mundial vai quebrar. Vai chegar um momento em que você não vai poder comprar e nem vender, se você não tiver a marca da besta. E eu acredito que a igreja vai estar aqui nesse momento, sim. Lá em Apocalipse capítulo 13, versículo 7, a Bíblia diz que o anticristo vai fazer guerra e vencer os santos. Quem são os santos? A igreja. Lá em Apocalipse capítulo 6, a partir do versículo 9, a Bíblia diz que quando João viu, né, a visão das pessoas pedindo para o Senhor, até quando, Senhor soberano, vingarás, né, o nosso sangue? E a Bíblia diz que eles vão receber vestes brancas e vai ser dito a eles que descansem e que esperem mais um tempo até que se complete o número dos seus irmãos que ainda vão morrer. Então, irmãos, mas se você não acredita nisso, o que você vai perder se você se preparar para um momento como esse? Glória a Deus. Se Jesus voltar e a igreja não passar pela tribulação, aleluia. Mas e se Jesus não voltar como você pensa que ele vai voltar? E a tribulação acontecer? E aí? Será que você vai suportar? Será que você vai ser fiel até o fim? Que nós possamos refletir sobre essa mensagem, irmãos. Nós vimos um homem nada mais, nada menos do que um discípulo. Um dos prediletos do Senhor. Um dos que estava na casa de Jairo, viu Jesus ressuscitando a filha de Jairo. Estava no Monte da Transfiguração. E Jesus o levou também lá no Getsemane. Jesus andou um pouquinho mais para frente para orar, deixando os outros e levando Pedro, Tiago e João. Ou seja, eram pessoas que estavam ali, linha de frente. E essas pessoas, todas elas, abandonaram Jesus naquela noite, fugiram quando Jesus foi preso. Então fica aqui essa mensagem para todos nós. Se o ano de 2021 foi difícil, o ano de 2019, 2020 foram anos difíceis, o ano de 2022, irmãos, pode ser mais difícil ainda. E eu não estou profetizando. Eu não estou profetizando dizendo que vai ser difícil, mas pode ser difícil. Pode ser mais difícil se nós olharmos para a palavra de Deus, irmãos. Os anos que virão serão os anos mais difíceis das nossas vidas. Jesus disse isso. Que possamos pedir a graça do Senhor para suportarmos. Se estivermos vivos, né? Eu estava falando com os irmãos antes de começar o culto, aliás, antes de começar a palavra, né? Que eu tive um sonho onde o Senhor me dizia que eu tinha 490 dias para viver na terra. E eu disse aos irmãos, durante esses 490 dias, infelizmente, eu não quero, mas infelizmente eu ainda vou errar. Eu ainda vou falar coisas que não devo, ainda vou entristecer pessoas, eu ainda vou falhar, infelizmente, porque a nossa natureza, irmãos, é uma natureza caída. Mas com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos alcançar a perfeição um dia. Mas enquanto nós não alcançarmos, nós temos que nos suportar, nós temos que nos amar, nós temos que nos perdoar quando necessário. Amém, irmãos? Amém. Que nós possamos refletir sobre essa mensagem. E eu quero que você fique com essa pergunta. Seremos fiéis até o fim? Pergunte para você mesmo. Será que eu serei fiel até o fim? Será que eu vou perseverar até o fim? Queridos, que possamos refletir e que possamos pedir a graça do Senhor
que possamos pedir ao Senhor que nos ajude a vencer o mundo a cada dia, a vencer o pecado. Irmãos, orem para que o Senhor possa abrir os olhos de pessoas, irmãos, que estão se achando exclusivos, ministérios que estão se transformando em seitas, ministérios que estão se transformando em seitas, porque quando nós, irmãos, nos achamos melhores que todo mundo, é um perigo. Jesus não deixou nenhuma placa de igreja nessa terra. Jesus não deixou nenhuma placa denominacional. Jesus deixou um povo que ama, que quer ir para o céu. Um povo que lutou até o fim e que estão dormindo no Senhor, aguardando a ressurreição. Jesus não deixou a Assembleia de Deus, Jesus não deixou Universal, Jesus não deixou Quadrangular, Jesus não deixou Igreja Católica, Jesus não deixou Deus e Amor, Jesus não deixou Paz e Vida, Jesus não deixou Nova Vida, Jesus não deixou nenhuma placa, irmãos. Jesus deixou um povo que amava Ele e que lutou, e que sonhou em ver o arrebatamento, e que multiplicou essa mensagem que através desses irmãos nós fomos alcançados. Uma coisa triste, irmãos. As pessoas perguntam assim, você é cristão? Não, você é crente? Sou. Qual é a sua igreja? Ué, nós somos a igreja. Se você não estiver no ministério, você não é nem cristão, as pessoas nem olham para você. Como nós nos reunimos aqui numa garagem, as pessoas nem consideram a gente como igreja, né? Os irmãos lembram de uma irmã que disse que não ia mais congregar com a gente porque a gente não pedia dízimo, não pedia oferta, a gente não pedia dinheiro, isso não era de Deus. Irmãos, a igreja do Senhor Jesus, ela não tem um rótulo, ela não tem uma placa. A igreja do Senhor Jesus são todos aqueles que amam o Senhor, né? Existem pessoas que até distorcem a palavra, irmão. Jesus disse, aonde estiver 2 ou mais reunidos, alguém acha esse versículo aí para mim, por favor? Eu não lembro agora. Aonde estiver 2 ou mais reunidos no meu nome, acho que Mateus 18, se não me engano, 16, não me lembro agora. Alguém acha aí, por favor? Aonde estiver 2 ou mais reunidos no meu nome, ali eu estarei. Mas tem gente que diz que Jesus só vai estar presente se tiver um pastor. Só vai estar presente, essa palavra é para pastor. Não, essa palavra é para nós, irmãos. Mateus 18, 20. Mateus 18, 20. Alguém lê para a gente aí, por favor? Mateus 18, 20. Vamos lá, irmãos, rapidinho. Mateus 18, 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Pronto. Jesus disse onde estiver 2 ou 3 ou 4 pastores, sim ou não? Não. Sim ou não, irmãos? Não. Jesus disse o quê? Onde estiver? 2 ou 3. Independente, no nome dele, independente de cargo eclesiástico, irmãos. Independente de título. Independente de título. Aonde tiver 2. Lê de novo, irmão, por favor. Mateus 18, 20. Vai lá. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Jesus está aqui conosco, irmão? Sim ou não? Sim. Se não tivesse nenhum pastor aqui, Jesus não estaria? Sim ou não? Estaria, né? Claro que estaria. Porque ele diz onde estiver 2 ou mais, né? 2 ou 3. A partir de 2 reunidos, né? Claro que um só não é reunião, né, irmão? Mas ele tá do mesmo jeito. Exatamente, ele está do mesmo jeito. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando você entrar no seu quarto, em secreto, fechar a tua porta, quem vai estar lá com você? O Pai. O Pai, né? Então, mas olhando para o contexto aqui, né? De igreja. Nós somos a igreja. E onde nós estivermos reunidos, o Senhor estará conosco. O Espírito Santo estará conosco. Irmãos, o que nós não podemos, irmãos, é viver embaixo de jugo. Eu falo aqui para os irmãos. E os irmãos podem confirmar isso. Se eu estiver mentindo, os irmãos podem. Essa mensagem não vai ser cortada, não. Eu digo para os irmãos, eu não posso dominar a vida de vocês.
Eu não posso, né, controlar a vida de vocês. Nós não podemos viver embaixo de jugo de homens. Nós não podemos viver, irmãos, subjugados pelo homem. Independente de título, irmãos, nós somos todos iguais perante o Senhor. Amém? Amém. Somos todos iguais perante o Senhor. Temos as mesmas lutas. Irmãos, um pastor não é super-homem. Um missionário não é super-homem. Um evangelista não é super-homem. Eu fico tão triste, irmãos, vendo Eu vi um vídeo agora de uma missionária. Infelizmente, ela teve uma queda. Largou o esposo, engravidou de uma outra pessoa. E as pessoas, né, falam, descem mesmo, como dizem lá no Nordeste, descem a ripa mesmo, descem a lenha. Irmãos, e aí uma pessoa falou assim, o que é mais incrível é que essas pessoas que mais pregam, eu falei assim, meu Deus, é o que eles não entendem, que quando você mais prega, você mais faz a obra, aí é que o inimigo realmente vai querer te derrubar. E aí, infelizmente, a irmã não vigiou, mas não significa dizer que ela não pode se levantar novamente. Não significa dizer que a gente tem que virar as costas para ela. Não significa dizer que a gente tem que condenar ela. Olha o que Pedro fez. Negou Jesus. Ah, mas era Pedro. Ah, mas Pedro era um dos apóstolos. Pedro negou o Senhor. Mas Pedro também teve que confessar o Senhor. Pedro, tu me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Então, que essa palavra, ela possa estar dentro dos nossos corações. Você que vai ver essa mensagem, você que está vivendo exatamente assim, sem congregar, você que já foi inclusive expulso, né, de igreja, não importa, irmãos, o que você fez, se arrependa de verdade e saiba que o Senhor vai te perdoar sim. É necessário arrependimento de verdade. Se você não blasfemou contra o Espírito Santo, eu posso afirmar para você, eu posso afirmar com todas as letras, sem medo de errar, se você não blasfemou contra o Espírito Santo, a Bíblia diz que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, se você não blasfemou contra o Espírito Santo, ainda há jeito para você, ainda há uma chance para você, ainda há oportunidade para você. Será que eu estou pregando alguma heresia aqui, irmã Rosana? Sim ou não? Se a pessoa não negou, não blasfemou contra o Espírito Santo, ela tem ou não tem ainda a oportunidade de ser salva? Sim ou não? A Bíblia garante isso. Exatamente. Então, se você não blasfemou contra o Espírito Santo, se arrependa e volte-se para o Senhor. Amém, queridos? Amém. Que nós possamos permanecer com essa mensagem, não apenas hoje, que é o último dia de 2021, mas que possamos permanecer com essa mensagem durante toda a nossa vida. E a pergunta que eu deixo para todos nós, será que nós seremos fiéis até o fim? Fique com essa pergunta e peça ao Senhor Jesus que te dê força para que você possa permanecer firme, fiel até o fim. Porque a Bíblia diz em Mateus capítulo de número 24, versículo 13, aquele porém que perseverar até o fim será salvo. Mateus 10, 22, aquele porém que perseverar até o fim será salvo. Né? Então que nós possamos perseverar até o fim, para que possamos ouvir o Senhor nos dizer, vinde benditos do meu Pai. Amém, queridos? Amém. Que o Senhor Jesus seja glorificado e exaltado para todo sempre. Mas antes da gente encerrar o vídeo, quero fazer uma oração, pedir para o irmão Anderson fazer essa oração, né, por todos os irmãos que vão assistir essa mensagem pela internet também e por todos nós que estamos aqui na sala. Amém, irmãos? Amém. Bendito eterno Deus, obrigado, Pai, por mais essa noite, por mais esse ano, Senhor, que o Senhor nos permitiu passar, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado. Peço, Senhor, nesse momento, que o Senhor possa abençoar, Senhor, cada um dos irmãos que estão aqui presentes.
Abençoe, Senhor, aqueles que não puderam estar Sim, presentes. meu Deus, é O Senhor verdade. sabe o motivo de cada Sim, um. meu Deus. Abençoe também, Senhor, aqueles que Sim. estarão vendo, Senhor, Sim. a palavra que o Senhor está ministrando, Senhor. Senhor. Que essa palavra possa ministrar, Senhor, os corações papai. de cada um. Sim, meu Abençoe, Senhor. Em nome E de que Jesus. cada um, Senhor, venha, Senhor, Sim. cada vez mais buscar a Ti, Pai. Sim, meu Que nós viemos a nos arrepender, que Sim, nós meu viemos, Deus. Senhor, estar cada Sim, vez mais meu firme Deus. na Sua Em nome de palavra. Jesus. Não nos permite, Senhor, desviar dos Sim, Seus meu caminhos, nem para a esquerda, Sim, nem para a meu direita, Pai, como a Sua verdade, palavra Senhor. nos ensina. Sim, Ajuda-nos, meu Senhor, pois Em somos nome de necessitados de Jesus, Ti. Pai. Sim, Pedimos, meu Senhor, que o ano que vem, o ano de Sim, meu Pai. 2023, seja um ano melhor, um Sim, ano mais meu Deus. abençoado e que o Senhor possa, Senhor, nos Sim, ajudar meu cada Deus. vez mais. Em Eu nome de peço em Jesus. nome de Jesus. Sim. Amém. Amém. Amém.